editora. Então, o que é editora? Como no caso da Assembleia de Deus, nós temos a CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. Diz que foi participante das casas de oração, a Igreja Casa de Oração. A referência à Casa do Senhor, a Casa de Oração, a minha casa, a Casa de Oração. Então, a CPAD, como casa publicadora, local onde feita como se fosse a casa do Senhor, é a igreja, mas então um local mais, uma casa a mais para publicar, se garantir aí o aspecto da Assembleia de Deus, a Assembleia dos Santos se reunindo, de Deus, por Deus e perante Deus. Então, a casa publicadora da Assembleia de Deus, como editora, ela tem o seu editorial, seria uma referência de linhas e registros para se organizar dentro de uma seleção do que vai ser feita a editoração, a expressão pública. Então, o editorial às vezes era colocar no moral a folha para o pessoal da editora saber quais os livros seriam publicados, por exemplo. Então, às vezes o papel, tipo um comando, uma ordem assim, de um setor para outro, de uma editora. A editora ela tem, por exemplo, os aspectos de referência que estão dentro do livro, qual se maneja o mesmo, de diversos livros que ela tem para se produzir, seja livro internacional que ela pede para repetir, a editora. E a editora, dentro da igreja, por exemplo, ela é importante, como a nível da CPAD, que ela publica as lições da Escola Bíblica Dominical, daí a gente tem a impressão em todo o Brasil uma mesma linguagem sendo falada, o estudo sendo falado, para a gente se entender no estudo daquilo que o Senhor quer falar para nós. Mesmo que seja uma deficiência, um estudo que veio para nós, dificultoso, uma dificuldade, aí o Senhor já está mostrando a própria dificuldade. Nós temos calibrada naquele meio de interesse em se desenvolver e passar adiante como um povo espiritual, um Israel espiritual, atravessar aí mais o Mar Vermelho como fez Moisés, um libertador do povo da escravidão do Egito, assim como Jesus nos faz ser libertos desse Egito, do mundo, com toda a coroa que possa haver, querendo nos impedir com essa monarquia que está por aí ajudando o legislativo, falso, como a lei que impedia Paulo e a Jesus, que a gente não fique debaixo da lei, escravo, e sim debaixo da graça, e essa monarquia que não é teocrática, e que aceita o homossexualismo e a prostituição e o uso de droga, que o Senhor nos liberta, então, como um Israel espiritual, onde Jesus foi feito rei nos céus. Então Jesus, que ele tem a herança de Jacó, Israel, de Davi como rei, ele é rei para nós, e nos salva aí, e com a edição que vem da lição, vamos dizer, a revista da Escola Dominical que nos ajuda no ensino, e toda a parte de estrutura de ajuda de livros, que nos ajuda na Assembleia de Deus, assim como outras denominações. A Adventista tem a Casa Publicadora Brasileira, e a Adventista, a Universal tem a Unipro, a Universal Produções, como uma editora. A editora ela ajuda no dinamismo de expressão do artigo dentro do estudo teológico. Às vezes as faculdades teológicas dentro de cada igreja, de cada denominação, ajudam a desenvolver também. São teólogos que estão lá, com certeza existem teólogos lá que, se estudarem também, a própria Igreja de Assembleia de Deus tem escolas teológicas para desenvolver mais teólogos. E aí lá na editora, esses teólogos graduados como for, sejam certo graduados no Senhor ou não, eles vão ajudar na expressão daquilo que o povo precisa aprender, como um meio as lições bíblicas dominicais. E quando aparece dentro do livro edição, a variação de edição, de impressão ou de reimpressão, são categorias de melhoramento dentro da editora. E também a tiragem, quantidade de tiragem, tudo. E a editora, ela pode, dentro da CPD, ela pode ter liberação de vínculos a outras editoras a nível de cidade, estado, para se produzir uma expressão que ela entenda a linguagem plausível e aprovada diante do Senhor com outro nome. Isso se passa pela convenção estadual ou ao próprio nível internacional, nacional ou internacional, se for preciso, uma integração internacional, como o Brasil pode ter uma integração de uma tradução e assim por diante. Então a editora ela é importante para se abranger mais, explicar mais daquilo que foi estudado, da palavra de Deus para homens de Deus, ou que esses homens que não sejam de Deus, ou sejam homens de Deus, falsos homens de Deus, mas eles interpretam aquilo que homens de Deus fizeram com o passar dos anos. Então a editora ela edita
escritos que foram feitos a partir, por exemplo, nas igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, a CPD, estudos que foram feitos por homens de Deus, concernente ao mesmo, a meio cristão evangélico da Assembleia de Deus. Obrigado.